Que a bênção de Deus Pai, o Criador de todas as famílias, o arquiteto do amor que nos une. Que a bênção de Deus Filho, Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz, para a remissão e a restauração de todos os laços quebrados. E que a bênção de Deus Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, aquele que sussurra paz em meio às tempestades familiares, esteja com você e com toda a sua família, agora e para sempre. Sejam muito bem-vindos a este momento de oração, a este santuário que construímos juntos no Espírito. Quero convidá-lo a, neste instante, fechar os seus olhos e visualizar um manto pesado e glorioso, tecido com os fios dourados da paz de Cristo, cobrindo não apenas você, mas cada membro da sua casa. Sinta o peso reconfortante deste manto sobre os seus ombros. Visualize a luz divina que emana dele, dissipando toda a sombra de preocupação, toda a ansiedade, toda a aflição que possa estar a pairar sobre o seu lar. Este não é um momento comum, é um encontro marcado com o Altíssimo. Estamos aqui para depositar no altar do Senhor as nossas famílias, crendo que Ele as recebe, as purifica e as sela com o seu sinal de proteção inviolável. Não importa qual seja a situação que o seu lar esteja a enfrentar, a rebeldia de um filho, a frieza no casamento, a escassez financeira, a doença ou a discórdia, hoje nós nos unimos em fé para declarar que há um poder superior, uma autoridade que está acima de todo e qualquer problema. Portanto, respira fundo, solte o ar e com ele entregue as suas preocupações, os seus medos, as suas frustrações. Permita que a presença do Espírito Santo comece a encher o ambiente onde você está, transformando-o num pedaço do céu, um lugar de refúgio, um porto seguro onde a tempestade não pode entrar. Este é o nosso espaço sagrado, o nosso tempo de comunhão, e as portas do céu estão abertas para receber o nosso clamor. E com esta fé estabelecida em nossos corações, entramos agora num tempo de guerra espiritual, pois sabemos que a família é o principal alvo do inimigo das nossas almas. Mas não tememos, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder que há no seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós nos levantamos como um exército de intercessores pela nossa casa. Nós declaramos que toda arma forjada contra a nossa família não prosperará. Nós nos revestimos agora com a armadura de Deus descrita em Efésios 6. Cingimos os nossos lombos com o cinto da verdade, a verdade de que Deus é o fundador e o protetor da família. Vestimos a couraça da justiça, sabendo que a nossa justificação vem de Cristo. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, para sermos pacificadores dentro do nosso lar. Embraçamos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, dardos da dúvida, da discórdia, da desconfiança, da pornografia, do adultério, da rebelião. Tomamos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nesta autoridade, nós começamos a guerrear. Nós quebramos, em nome de Jesus, todo espírito de divisão que tenta semear contendas entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos.
Nós despedaçamos agora toda a fortaleza de amargura, de falta de perdão, de ressentimento que envenena os relacionamentos. Nós cancelamos toda palavra de maldição, toda praga rogada, toda sentença de divórcio, de miséria, de doença que foi lançada sobre a nossa linhagem. Pelo sangue de Jesus, nós quebramos as correntes de maldições erárias, vícios que passam de geração em geração, padrões de comportamento destrutivos. Nós repreendemos e ordenamos que se retire de nossas casas todo espírito de engano, de confusão mental, de medo, de ansiedade que tem roubado a paz dos nossos filhos. Nós cobrimos a mente, o coração e o corpo de cada membro da nossa família com o sangue precioso do Cordeiro. Nós declaramos que as nossas casas são território santo, pertencem ao Senhor Jesus Cristo, e que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Nós ordenamos que o anjo do Senhor acampe-se ao redor da nossa casa, guardando as entradas e as saídas, protegendo-nos de acidentes, de violência, de toda e qualquer forma do mal. Nós declaramos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Declaramos a restauração da alegria, da comunicação, do respeito, da honra e, acima de tudo, do amor que procede de Deus. A vitória já foi conquistada na cruz e nós apenas tomamos posse dela pela fé. E agora, com o coração pacificado pela certeza da vitória em Cristo, quero convidá-lo a mergulhar nas profundezas do coração de Deus Pai. Quero que deixemos a postura de soldados por um instante e nos tornemos filhos, sentados aos pés do Pai para ouvir uma história. Uma história que talvez você já conheça, mas que hoje o Espírito Santo quer revelá-la de uma forma nova e poderosa ao seu coração. É a história encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, conhecida como a parábola do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a parábola do Pai misericordioso. Jesus conta que um homem tinha 2 filhos. O mais novo, num ato de arrogância e pressa, chega para o pai e diz: "Pai, quero a minha parte da herança." Imagine a dor no coração daquele pai. O filho não estava apenas a pedir dinheiro. Ele estava, na prática, a desejar que o pai já estivesse morto. A herança só era dividida após a morte do patriarca. Mas o pai, num ato de amor incompreensível, não discute. Ele divide os seus bens e entrega a parte que cabia ao filho. O texto diz que poucos dias depois, o jovem ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. Ali, longe dos olhos do pai, longe dos valores com os quais foi criado, ele desperdiçou tudo o que tinha numa vida de excessos. Gastou com festas, com prazeres momentâneos, com amizades interesseiras. E quando o dinheiro acabou, os amigos desapareceram. Para piorar, uma grande fome sobreveio àquela terra, e ele começou a passar necessidade. Aquele que um dia fora filho de um homem rico, agora estava desesperado, faminto, ao ponto de arranjar o emprego mais humilhante para um judeu, cuidar de porcos. E a sua fome era tanta que ele desejava comer a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É neste ponto, no fundo do poço, na mais profunda humilhação e solidão, que o texto diz que ele caiu em si. Ele lembrou-se da casa do seu pai. Lembrou-se de que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura.
enquanto ele, o filho, morria de fome. E nesse momento, uma decisão é tomada. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Ele ensaia um discurso de humilhação, esperando, na melhor das hipóteses, uma vaga de empregado. Mas a história muda completamente de perspectiva agora. O foco sai do filho e vai para o pai. O texto nos dá a entender que, todos os dias, desde que o filho partiu, aquele pai subia ao lugar mais alto da sua propriedade e olhava para o horizonte, esperando. Ele não desistiu. Ele não o amaldiçoou. Ele esperou. O seu coração de pai ansiava pela volta. E então, num dia como outro qualquer, ele vê um vulto ao longe. Uma figura magra, suja, maltrapilha. Mas o coração do pai reconhece. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Pense nesta cena. O pai não espera o filho chegar. Ele corre. Um ancião, um patriarca, correndo, levantando as suas vestes, num ato que era considerado indigno para a sua posição. Mas o amor não se importa com a dignidade. O amor corre. Ele abraça o filho sujo, que cheirava a porcos, e o beija repetidamente. O filho tenta começar o seu discurso ensaiado. Pai, pequei. Mas o pai mal o deixa terminar. Ele grita para os servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Esta história, amados, é um retrato do coração de Deus para com as nossas famílias. Dela, tiramos lições preciosas. A primeira lição é que o amor de Deus é um amor que espera. Talvez você seja um pai ou uma mãe que, como aquele pai, olha para o horizonte todos os dias, esperando a volta de um filho que se desviou, que está numa terra distante dos valores do lar, talvez nos vícios, nas más companhias, na rebeldia. Não desista de esperar. O seu Pai Celestial não desistiu do seu filho e ele lhe dá forças para continuar a amar e a orar. O amor do Pai é paciente, é constante e está sempre de vigia. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. Não importa quão fundo seja o poço em que um membro da sua família se encontrou. Não importa quão grande seja o erro, a queda, a vergonha, o arrependimento sincero, o cair em si, é o primeiro passo na estrada de volta para casa. E o Pai não está na porta com uma lista de acusações, mas com um abraço de restauração. A vergonha do chiqueiro é trocada pela honra da melhor roupa. A condição de escravo é trocada pela autoridade do anel. A caminhada de pés descalços é trocada pela dignidade das sandálias de filho. Deus não restaura pela metade. Ele restaura por completo.
A terceira e talvez mais difícil lição vem do irmão mais velho, que, ao voltar do campo e ver a festa, se encheu de raiva e se recusou a entrar. Ele representa a religiosidade, o legalismo, a nossa dificuldade em perdoar. Quantas vezes, dentro das nossas próprias famílias, agimos como o irmão mais velho? Guardamos ressentimento, apontamos o dedo, nos recusamos a celebrar a restauração de quem errou. O pai também sai para encontrar este filho e diz: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Será que temos sido o pai que corre para abraçar ou o irmão que se recusa a perdoar? A restauração da nossa família passa pela nossa capacidade de exercitar a mesma graça que recebemos de Deus. Esta promessa de um pai que protege, que restaura, que provê um lar seguro, não é apenas uma bela história. É uma verdade declarada e selada na sua palavra. E agora quero conduzi-lo a duas das mais poderosas declarações de proteção e cuidado que existem nas Escrituras. Quero que você entenda que o Salmo 91 é o próprio Deus Pai, aquele pai da parábola, a envolver a sua família com um manto de proteção divina. É a promessa de que, debaixo das suas asas, estamos seguros. E o Salmo 23 é a garantia do bom pastor Jesus, de que, mesmo no caminho da restauração, nada nos faltará. É a promessa do suprimento, da direção e da companhia constante. Por isso, convido-o novamente a fechar os seus olhos. Não apenas ouça estas palavras, mas receba-as. Tome posse de cada promessa como se tivesse sido escrita hoje, diretamente para a sua família. Deixe que esta verdade bíblica se torne a fundação inabalável da sua fé. Vamos receber, juntos, a leitura do Salmo da proteção divina. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 sairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és el meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.
Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós recebemos esta palavra não como letra morta, mas como espírito e vida. Nós a declaramos sobre a nossa casa, sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais e irmãos. E firmados nesta promessa e na revelação do teu coração de Pai, nós agora unimos as nossas vozes num clamor final. Senhor, nós te apresentamos cada família que ouve esta oração. Tu conheces a dor de cada coração, a lágrima que corre em segredo, a preocupação que tira o sono. E nós começamos por clamar por cada filho pródigo, por cada filha que se afastou. Pai, onde quer que eles estejam, nós pedimos que o teu Espírito Santo os visite agora. Que eles possam cair em si, que sintam saudades de casa, não apenas da casa terrena, mas da tua casa. Quebra o encanto do mundo, revela o vazio dos prazeres passageiros e cria neles um desejo desesperado por ti. Pai, como fizeste na parábola, corre ao encontro deles. Nós liberamos sobre eles o teu perdão, a tua graça, a tua restauração. Nós declaramos que as correntes dos vícios, das más companhias, da prostituição, da identidade confusa, são quebradas agora, em nome de Jesus. Nós oramos pelos casamentos que estão em crise, onde o amor se esfriou, onde a comunicação se quebrou, onde a traição abriu feridas. Nós clamamos por um milagre de cura e reconciliação. Derrama o bálsamo do teu Espírito sobre os corações feridos. Concede a humildade para pedir perdão e a graça para perdoar, assim como o Pai perdoou. Que o lar deixe de ser um campo de batalha e se torne um refúgio de paz. Nós levantamos diante de ti as finanças de cada família. Cumpre a promessa do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Repreende o espírito devorador, abre as portas da provisão, multiplica os recursos e ensina-nos a ser bons mordomos. Que nunca falte o pão na mesa, que as dívidas sejam pagas e que haja semente para semear. Que a tua bondade e a tua misericórdia nos sigam todos os dias. E oramos, Pai, pela cura. Cura física para os corpos enfermos. Nós repreendemos toda doença em nome de Jesus e liberamos a saúde divina sobre cada membro da família, desde o mais novo até o mais velho. E clamamos especialmente pela cura emocional. Cura as memórias dolorosas, as feridas da rejeição, do abandono, do abuso. Restaura a alegria, a esperança, a paz que excede todo o entendimento. Que cada lar seja um hospital de almas, onde o amor de Cristo é o remédio principal. Agora, em fé, quero convidá-lo a fazer algo profético. Escreva o nome da sua família ou a sua causa específica nos comentários. Ao fazer isso, você está a selar esta oração no mundo físico, declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos juntos, como uma grande família de fé, intercedendo uns pelos outros, crendo que o Pai está a colocar a melhor roupa, o anel e as sandálias, e a preparar uma grande festa de restauração para a sua casa. Que o amor do Pai, que corre ao nosso encontro, vos alcance. Que a graça do Filho Jesus Cristo, que nos veste com vestes de justiça, vos cubra. E que a comunhão do Espírito Santo,
que nos une e nos consola, permaneça em vossos corações e em vossos lares. Que a vossa família seja um farol de esperança, um testemunho vivo do poder restaurador de Deus. Acrem, a festa no céu pela vossa vitória já começou. Amém.